que é melhor para o listening? Vídeos, séries ou podcast? Aqui, ó, a pergunta não é um ou outro. É um e outro. Tudo isso aí que você falou é bom para o listening. A questão é como que você vai encaixar essas atividades na sua rotina de preparação. Primeiro, se você não tem uma rotina de preparação, você já fica sabendo que você tem que ter. Você precisa de uma rotina para você ter consistência naquilo que você está fazendo. A sua exposição guiada depende disso, depende de uma rotina. Você sabe o que você tem que fazer todo dia. E aí, vamos supor que você está lá no nível básico, que isso aqui vai influenciar o que você vai começar, tá? Vou te dar uma orientação aqui, ó. Seguinte, se você estiver no básico ou no intermediário, eu te aconselho a começar pelos filmes. Por quê? Os filmes, não é que eles sejam mais fáceis que a série ou mais fáceis que o podcast, não é isso. A questão é mais operacional mesmo, estratégica. O filme, estratégica não, operacional mesmo, prática. O filme, ele é uma coisa que você senta, assiste e acabou. É uma coisa só, sentou, assistiu, acabou. É fácil de você consumir aquilo ali. A série, quando você vai para ela te demanda um pouco mais de energia ali, né? Você vai precisar ficar acompanhando os capítulos da série. Então você vai ter mais trabalho. E o podcast, ele é assim, o topo da dificuldade, tá? O podcast e rádio são o topo da dificuldade na sua preparação para o listening, tá? Por que, Simon? Por que vocês acham que é o mais difícil, o podcast? Diz aí. O podcast ele é o mais difícil porque você não consegue ver a pessoa falando. Então você não consegue fazer a leitura labial. Você está dependendo exclusivamente do seu listening, exclusivamente da sua habilidade de entender o que está sendo falado. No podcast você não consegue ver, né, o que a pessoa está falando. Óbvio que eu sei que existem podcasters, pessoas que fazem podcast hoje, que eles gravam os vídeos, né, e colocam lá no YouTube e tal, e depois colocam o áudio do podcast lá na plataforma deles. Sim, mas o normal é você ouvir o podcast quando você está fazendo outras coisas. E aí você não vai ter aquela possibilidade de ver a pessoa falando. Por isso que ele é o mais difícil. Mas, por ser o mais difícil, ele acaba te rendendo mais experiência também. Ele te rende mais frutos se você passa um tempo ali com ele. Então, você que fez essa pergunta aí, não é que você vai usar um ou outro. Você vai usar todos. Todos. O que vai determinar qual que você vai usar vai ser aqui a sua operacionalização da rotina. Operacionalização. A praticidade da sua rotina. Você está no básico? Eu te aconselho começar pelo filme, que é uma coisa que você vai sentar, assistir e acabou. É fácil de você treinar com aquilo. Você já está no intermediário, mais avançado, você já pode ir passando ali para série, para podcast, que você vai ter mais dedicação ali. Ah, Simon, então quer dizer que eu sou básico, eu não posso escutar podcast. Não foi isso que eu disse. Eu disse que se você está no básico, pode ser bom para você começar pelo filme. E que não é um ou outro, é um e outro. Você vai começar pelo filme, mas você vai, mesmo no básico, se expor ao idioma com o podcast. Você precisa disso. Dê um jeito de encaixar essas 3 atividades aí na sua rotina, porque as 3, elas vão te ajudar muito, beleza? Não é um ou outro, é um e outro. Se consigo entender 70% sem legenda, devo tirar e me desafiar? Olha essa pergunta que bacana. Se a pessoa já entende 70% do que ela está ouvindo sem legenda, será que é hora para ela tirar a legenda e se desafiar? Olha só. A questão de usar legenda na sua preparação para o IELTS, né? Ela é estratégica. Por quê? Se você está no básico ou se você está no intermediário, a legenda ela vai ser uma ferramenta poderosa para você. E aqui eu estou falando da legenda em inglês, tá? Se você está no básico, você pode até assistir uma primeira vez com a legenda em português para você saber o que está acontecendo, para você não ficar perdido. Depois você vai voltar e assistir de novo com a legenda em inglês e sem a legenda. Mas a questão da legenda aqui em inglês ela é uma ferramenta para quê? Você ir fazendo o ajuste entre o que você está ouvindo e o que está sendo falado. Às vezes você não consegue pegar. Além disso, a legenda ela é uma ferramenta para você fazer o quê? Tem uma técnica que eu falo para você fazer que você precisa da legenda para ela, se você estiver usando filme ou série. Para você fazer a técnica do resgate. Ah, sabe, não sei o que é a técnica do resgate ainda. Pois é, tem uma aula minha aqui mesmo no Instagram, ou se você vai ver essa aula aqui no YouTube depois, tem uma aula minha aqui falando só sobre essas técnicas. Como que você vai aplicar o bombardeio, como que você vai aplicar o resgate na hora de fazer a sua exposição pelo listening. Mas aí é o seguinte, a legenda, ela é algo que você vai usar estrategicamente, mas vai chegar um ponto que você tem que tirar essa legenda.
E aí, qual é esse ponto? Você perguntou ali se é quando você entende 70%. Bom, não é. Eu não coloco assim, tô entendendo 70%, tira a legenda. Não, não é isso. Coisa objetiva. Eu tenho que trabalhar com parâmetros que sejam replicáveis. Eu tenho que trabalhar com parâmetros que qualquer pessoa pode fazer. Então, o que você vai fazer? Se você está ali no básico, você vai assistir a primeira vez com áudio em inglês e a legenda em português. Para você entender mesmo o que está acontecendo. Para você entender. Você vai voltar uma segunda vez naquele filme ou naquele episódio da série e vai assistir uma segunda vez com áudio em inglês e dessa vez a legenda é em inglês. Depois, você vai voltar uma terceira vez e assistir só com áudio em inglês. Aí você tira a legenda. Entende? Então, estrategicamente, metodicamente falando, você vai passar pelas fases de uso da legenda, tá? Agora, não, Simon, mas eu quero me desafiar. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Você está fazendo a sua exposição da forma que eu falo para você fazer. Você está fazendo com consistência, está fazendo isso aí todo dia. Beleza, você pode tirar a legenda de vez em quando para ver como que você tá. E nem precisa ser 70%. Vamos supor que você está entendendo 50% do que está falando lá. Pode tirar a legenda para você ver se você vai conseguir? Se você quer, você está lá entendendo 10% do que está sendo falado. Se você quer tirar a legenda para você se testar, se forçar, se desafiar, tira a porra da legenda. Ninguém pode falar o que você é capaz de fazer. A não ser você mesmo. Tá aqui dentro, ó. É você que sabe o que você consegue fazer. Não deixa ninguém falar o que você faz ou não faz. Você sabe fazer. Quer praticar com a legenda? Siga lá o método, né, que eu falo, as 3 fases que você vai usar a legenda. Mas quer se testar, quer se desafiar? Vá.